No LibreOffice Calc, qual formatação é utilizada para apresentar um número com duas casas decimais e multiplicado por 100? Letra A, mesclar. Letra B, formatar como moeda. Letra C, formatar como porcentagem. Letra D, formatar como data. E a letra E, formatar como número. Bem, para responder essa questão tem que observar muito a ideia do enunciado, porque ele diz duas casas decimais e multiplicado por 100. Vamos lá na prática? Vou abrir aqui meu LibreOffice Calc e vamos digitar aqui na célula B2 o valor 3. E agora, aqui na barra de ferramentas, nós temos esse botão chamado formatar como porcentagem. O que esse botão faz? Ele multiplica o valor da célula por 100 e exibe o resultado com vírgula, duas casas decimais e também o símbolo de porcentagem. Então acompanha o que eu vou pedir para vocês agora. Quanto é 3 multiplicado por 100? É 300. Então quando eu clicar agora no botão formatar como porcentagem, cliquei, apareceu 300,00%. Isso porque o botão formatar como porcentagem, sim, ele multiplica o valor da célula por 100, coloca lá a vírgula, duas casas decimais e também lá o símbolo de porcentagem. Por isso que agora, voltando aqui na questão, quando ele diz, né, qual formatação é utilizada para apresentar um número com duas casas decimais e multiplicado por 100? Bem, é o formatar como porcentagem. Alguém poderia perguntar, professor, mas ele não disse que botou o símbolo de porcentagem no enunciado? Não, mas ele não falou que somente isso. Ele disse qual dessas formatações pode apresentar o número com duas casas decimais e multiplicado por 100. Perfeito, formatar como porcentagem apresenta com duas casas decimais e multiplicado por 100. Além disso, também coloca o símbolo de porcentagem, mas ele não disse que era somente duas casas decimais e somente multiplicado por 100. Ele disse que apresenta multiplicado por 100 e com duas casas decimais, e isso o botão formatar como porcentagem faz de fato. Por isso que aqui a nossa resposta, sem dúvida nenhuma, letra C de Canadá. Agora, cuida um detalhe importante, né? Quando a gente tem isso, mas multiplicou por 100, colocou vírgula 00, duas casas decimais. E se fosse o contrário? Se agora ele já dá o valor aqui, o valor em porcentagem, e agora eu quero representar ele como número. Aí nós temos aqui um outro botão chamado formatar como número, esse 0.0 aqui, que aí ele só vai dividir o valor por 100, então 300 vai virar 3, vai tirar o símbolo de porcentagem, mas o botão formatar como número vai manter as duas casas decimais. Então vou clicar ali, ó, virou 3,00. Então, enquanto o formatar como porcentagem multiplica por 100, bota duas casas decimais e o símbolo de porcentagem, se eu já tenho um valor em porcentagem e agora eu vou formatar como número, ele vai pegar esse 300% e dividir por 100. 300 dividido por 100 é 13 e aí vai ficar 3,00. Então também tem essa charadinha aí do botão contrário, que é o formatar como número. C de Canadá, de fato, então, gabarito e a resposta desta questão. Certo, pessoal?